O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre a 15ª rodada do Campeonato Alemão, rodada realizada nesse último final de semana. E estamos gravando essa edição do nosso podcast num formato um pouco diferente. Num formato não, mas num dia um pouco diferente. Nós costumamos fazer as gravações já no domingo, um pouco depois da rodada. Dessa vez tivemos tempo para dormir, descansar um pouquinho mais. Estamos gravando na segunda-feira de manhã e estou acompanhado aqui virtualmente por outro colega de Chucrute FC, outro integrante do Chucrute FC, meu xará Guilherme Monteiro, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, xará? Tudo certo, Aqui, apesar do calor hoje aqui no Rio, tá tudo certo, né? Foi um final de semana, no geral, assim, de muitas coisas, né? De relevância. Eu acho que no âmbito esportivo, no âmbito cultural, várias coisas, algumas tristes, outras nem tanto, né? Outras bem divertidas, como a Bundesliga. Mas, antes também de começar essa edição, eu também gostaria de pontuar. Infelizmente, né, a morte do mestre Monarco, um dos grandes nomes aqui do samba do Rio e do Brasil como um todo. O Monarco foi é um elemento fundamental na cultura do samba e do nosso país. Infelizmente se foi aos 88 anos. Eu tive até a oportunidade de fazer parte de uma cobertura em que eu pude vê-lo e tal. Foi uma parada bem legal e bem bacana. Mas isso tem uns 2-3 meses, mas infelizmente ele se foi. E também outra parte negativa é que o Max Verstappen ganhou o título da Fórmula 1. E a parte positiva foi que a rodada da Bundesliga foi uma das mais interessantes e mais importantes dessas últimas semanas, né? A gente viu muitas movimentações decisivas em todos os trechos da tabela. A gente viu um Eintracht Frankfurt se movendo mais acima no campeonato. A gente viu um Stuttgart que começou a rodada na rabeira, na zona de playoffs, e com uma vitória muito consistente contra o Wolfsburg, saiu dali. O Augsburg também, que iniciou a rodada dentro da bolha e ficou na bolha no final de tudo. E também... Mesmo vencendo. Mesmo vencendo. E também, lá em cima, né, o Bayern de Munique, que ampliou a sua vantagem para o Dortmund. Então, acho que se a gente for lá no final do campeonato fazer um recap geral e a gente for destacar alguma rodada interessante e importante, essa rodada 15 tem um peso fundamental. Nossa, eu também acompanhei a corrida ontem em Abu Dhabi da Fórmula 1. Que final de campeonato espetacular, hein? Decidido na última volta com a ultrapassagem do Verstappen. Desconfio que a briga pelo título da Bundesliga, infelizmente, não será tão emocionante. O Bayern de Munique praticamente já garantiu o título de inverno, né? Abriu 6 pontos, faltando 2 rodadas para o final do primeiro turno. E essa vantagem também já fica muito difícil pensando em final de campeonato, né? Fica muito difícil você tirar uma vantagem de 6 pontos do Bayern de Munique num campeonato de pontos corridos. Rodada, como você falou, muito importante para as pretensões de vários clubes. E quando a gente marcou esse podcast, essa gravação para segunda-feira de manhã, mais especificamente para hoje, né? Dia 13 de dezembro, eu já esperava que a gente tivesse os sorteios das oitavas de final da Champions League definidos, e parecia que seria assim, né? Houve o sorteio, as bolinhas foram sorteadas, o Bayern de Munique inicialmente saiu com o Atlético de Madrid como adversário, mas a gente acaba testemunhando uma gafe histórica da UEFA, que protagonizou um erro durante o sorteio, e o sorteio será refeito daqui mais ou menos 40, 50 minutos. Vejamos se os confrontos das oitavas de final da Champions League estarão de fato definidos até o final dessa edição do Chucrute FC, até o final dessa gravação.
Na Europa League, esse sorteio já aconteceu. Borussia Dortmund vai enfrentar o Rangers da Escócia e o Leipzig vai enfrentar a equipe da Real Sociedad da Espanha. Esses confrontos são da fase de 16 avos de final, uma fase antes da fase de oitavas de final. Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, que foram líderes, que ganharam seus grupos na Liga Europa, avançaram diretamente para as oitavas, por isso eles não participaram desse sorteio dessa segunda-feira. Antes da gente começar o nosso debate, Xará, sobre a 15ª rodada da Bundesliga, vou mandar aqueles recados costumeiros, né? Aqueles recados de praxe, agradecendo aos nossos ouvintes. Muito obrigado por acompanharem o trabalho do Chucrute FC. Se você está conhecendo a gente agora, a gente disponibiliza nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão. E agora sim, Xará, vamos começar a falar sobre esse final de semana, sobre essa última rodada da Bundesliga. Mas primeiro eu queria olhar um pouquinho para trás, para o final da temporada passada, o início dessa temporada, porque nós tivemos vários times que vêm representando a Bundesliga com frequência em competições europeias que trocaram de treinador da temporada 2021 para a temporada 21-22. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach, todos eles trocaram de treinador. Alguns deles, inclusive, já abortaram o plano A para a temporada 21-22. O primeiro deles foi o Wolfsburg, demitindo o Van Bommel e contratando o Florian Kohfeldt. O segundo da lista a abortar o seu plano A no posto de treinador para essa temporada foi a equipe do Leipzig, demitindo o Jesse Marsch, contratando o Domenico Tedesco. O Domenico Tedesco estreou nesse final de semana pela equipe do Leipzig e estreou muito bem, vencendo por 4-1 o Borussia Mönchengladbach, uma outra equipe que trocou de treinador na última temporada. E olha, é um treinador que já vem sofrendo muitas críticas, o Adi Hütter. A gente, nessa lista, né, que eu passei de times que trocaram de treinador da última temporada para essa, vários treinadores já sofrem questionamentos pesados entre aqueles que permanecem no cargo. O Adi Hütter talvez seja aquele que esteja com a cadeira mais quente no momento, especialmente depois dessas últimas 3 rodadas, né, Xará, em que a equipe sofreu 14 gols em 3 jogos, sequência pesada para a equipe do Gladbach, e o Domenico Tedesco, por outro lado, estreando muito bem no novo cargo. Falando da parte boa desse jogo, o Leipzig ele tentou ter muitas coisas boas daquilo que ele tinha com o Nagelsmann, né? E que os jogadores do Leipzig vinham reclamando bastante na época do Marsch, né? E até o Derek Ray pontua isso no seu Twitter no domingo, ontem no caso. É que a equipe precisava também ter um jogo mais de posse, pausar um pouco mais o jogo, porque o jogo da equipe do Marsch era uma equipe muito focada e focada no contra-ataque, em tentar sempre estar acelerando o jogo. Então os jogadores tinham uma necessidade às vezes de uma pausa para dar uma quebra de ritmo e o time poder respirar e poder ter um nível interessante de físico durante os jogos. E isso a gente já viu já com o Tedesco, principalmente no segundo tempo. Mas para falar do segundo tempo, a gente também tem que destacar um pouquinho no primeiro, acho que foi o grande jogo do Leipzig nesse princípio. E para começar também, dentro da inserção tática do time do Tedesco já, o que mais me impressionou logo assim de cara foi a mudança do posicionamento do Campbell e do Angelinho. O Campbell ficou mais posicionado para o lado do campo, fazendo com que o Angelinho fosse quase que um ponta lá na frente. Então toda a saída de bola do Leipzig já era muito focalizada no Campbell. O Campbell era o cara que tentava tirar a bola da pressão e lançar esse contra-ataque. E nisso aí, o Forsberg se aproveitou muito bem, porque o Gladbach marcava mal, e com espaço o Forsberg ia só municiando os jogadores de frente. O Nkunku, o Angelinho, em muitos momentos também o Mukiele avançando pela direita. Então foi um Leipzig assim, com um contra-ataque muito mortal, e com uma velocidade muito alta. Então foi muito bom de ver, lembrando até os tempos áureos do Tedesco no Schalke. Então acho que isso aí foi o principal ponto aí dele no jogo.
E a parte, entre aspas, que precisa de um ajuste é o sentido da equipe estar defensivamente melhor organizada. Parecia que, principalmente no início do jogo, os jogadores meio perdidos de como se posicionar. Porque o Leipzig ele marcava de um jeito, com uma linha de 4, 4 no meio campo e 2 na frente. Só que com o Tedesco, esse time marca agora em linha de 5, tem 3 no meio e 2 na frente. Então esses jogadores estavam tendo um pouco de dificuldade. Então o Gladbach conseguia, com um passe mais longo, quebrar a pressão e já avançar para o contra-ataque. Então isso aí são pontos aí que eu enxergo que o Leipzig ainda precisa, e obviamente vai consertar mais para frente aí para sequência da temporada. O nome do Domenico Tedesco até causou certo estranhamento, né, quando foi confirmado pelo Leipzig, porque o último trabalho dele na Bundesliga foi com o Schalke e teve muito sucesso ali na temporada 17 e 18, levando o Schalke à segunda posição do campeonato alemão, mas com um time que era muito baseado na defesa e na força da bola parada ofensiva, né? E não é um estilo que combina exatamente com a proposta do Leipzig, com a proposta das franquias da Red Bull pelo mundo, digamos assim. Mas depois, até baseado no comentário de um jornalista que acompanhou o campeonato russo nos últimos anos, deu para notar que o Spartak Moscou, comandado pelo Domenico Tedesco nas últimas temporadas, seguia um estilo um pouco diferente, valorizando a posse de bola, com um tipo de jogo com uma proposta mais ofensiva. Estou curioso para ver o que o Domenico Tedesco consegue produzir lá em Leipzig. E a primeira amostra, uma amostra ainda muito pequena, foi positiva nesse 4-1 diante da equipe do Gladbach. Durante boa parte do segundo tempo, o jogo ficou em 2-1, o placar apertado, ainda oferecendo a possibilidade para o Gladbach buscar o empate, mas o Leipzig realmente foi a melhor equipe, indiscutivelmente, durante os 90 minutos. Poderia ter matado o jogo muito antes. O jogo só foi definido nos acréscimos do segundo tempo, quando o Leipzig marcou 2 dos seus 4 gols. Mas antes a equipe da casa perdeu diversas chances de gol. Uma delas, assim, inacreditável com o André Silva. Inacreditável. Se você ainda não viu os melhores momentos desse jogo, procure no YouTube depois que você ouvir essa edição do Chucrute FC, porque o André Silva perdeu uma chance realmente difícil de acreditar. Ele recebeu a bola de frente para o gol, da entrada da grande área, o gol estava vazio porque o Ian Zomer tinha passado a bola errado, e ainda assim o centroavante português conseguiu acertar a bola na trave. Para sorte dele, esse gol acabou não fazendo muita falta, e o Leipzig conseguiu sair com a vitória por 4-1. Pelo lado do Gladbach, Xará, o momento é extremamente preocupante porque o Adi Hütter parece que não consegue dar um ritmo bom para essa equipe. A bola parada, que já tinha sido um problema terrível no último jogo contra o Freiburg, na derrota por 6-0, voltou a ser um problema. O primeiro gol do Leipzig na partida surgiu em uma bola parada, e o Gladbach, na parte de baixo da tabela, somando 3 derrotas consecutivas, está muito mais próximo da zona de rebaixamento do que de uma briga por competição europeia no momento. O Gladbach está a 4 pontos da zona do rebaixamento, e o posicionamento do Max Eberl, para mim, não me surpreende, porque ele é um cara mais de fazer uma linha dura para demissões de treinador. E nesse jogo não foi diferente. Na entrevista depois do jogo, ele disse que a culpa é de todo mundo, ele incluiu o treinador e incluiu os jogadores. Então, acho que se a gente tem uma pressão por demissão do Adi Hütter hoje, é muito mais por conta da imprensa do que por conta mesmo do Max Eberl. Por ele, o Adi Hütter fica eternamente, por enquanto. Mas falando do jogo em específico, o primeiro gol do Leipzig é muito bizarro, porque você tem o Ginter, eu acho que, se não me engano, o Beckenbauer ou o Elvedi, e o Guardiol é livre. Tanto que ele até cai meio desajeitado na hora que comemora o gol. De tão livre que ele acho que nem acreditou que estava tão livre naquele lance. Mas defensivamente não foi só a bola parada que culminou nesse jogo tão terrível do Gladbach. Foi estranhamente, a equipe do Adi Hütter estava muito espaçada, o que ajudou também o Leipzig
a ter esse campo, como eu disse lá no meu comentário do Leipzig, foi essa pressão alta, né? A pressão alta do Gladbach não foi efetiva. O Hoffmann estava muito mal posicionado em alguns momentos, ele estava meio indeciso, porque ele não parecia que não estava pronto para o posicionamento do Campbell. Então ele sempre ficava em posição de dúvida se ele vai subir pressão no Campbell ou se ele vai resguardar as costas dele, ele e o Manu Koné resguardaram as próprias costas, que tinha o Forsberg tentando se movimentar por trás deles. Então eles estavam muito perdidos nessa marcação. Foi um dos pontos negativos do Gladbach no primeiro tempo. E também o Nkunku, obviamente, ele também se movimentando bastante entre o Scally e o Ginter. Então estava sempre combinando as jogadas ali, Forsberg e Nkunku, e fazendo ali um rebuliço geral na defesa do Gladbach. E acho que de ponto ofensivo, se a gente tem alguma coisa para destacar de boa, é falar do Stindl e do Zakaria. Porque o Zakaria ali na saída de bola conseguiu dar alguma consistência ali de saída de bola, conseguia encontrar o Stindl, para o Stindl puxar o contra-ataque e tentar fazer alguma coisa, né? Ainda que o Thuram e o Embolo estivessem muito mal nas jogadas de 1 contra 1, nas jogadas de velocidade. O próprio Angelinho e o Mukiele estavam muito bem nos confrontos individuais, não perderam quase nenhum. Então foi um jogo realmente ofensivo muito pobre. Mas esses aí ainda, entre aspas, tentaram alguma coisa, né? O Stindl chega até a finalizar uma bola para o gol do Laxi, mas sem muito perigo. Outra finalização foi do Laszlo Benes, também sem muito perigo, a bola até desvia no Simacan, mas muito pouco. É realmente preocupante. Eu nunca tinha visto um jogo de uma equipe do Ad Ritter que deixasse tanto espaço e que fosse tão fácil para o adversário se prevalecer em cima da equipe dele. Na equipe do Eintracht Frankfurt a gente estava acostumado a ver um time que marcava muito forte os adversários, né, que deixava pouco espaço para o adversário jogar. Então é realmente de se estranhar que a equipe do Gladbach, comandada pelo mesmo Adi Hütter, tenha esse tipo de dificuldade ofensiva. Coincidência ou não, o jogo da próxima rodada do Borussia Mönchengladbach é justamente contra o Eintracht Frankfurt. O Adi Hütter vai encontrar a sua ex-equipe. Rodada que vai ser disputada já nesse meio de semana. A Bundesliga vai ter a sua primeira rodada de meio de semana, já partindo para o final do primeiro turno do campeonato. Bom, agora, Xará, é hora da gente falar sobre os líderes do campeonato, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O roteiro dos jogos dessas duas equipes foi um pouco parecido, mas o final feliz só veio para uma das equipes. Tanto o Bayern de Munique quanto o Borussia Dortmund começaram perdendo no primeiro tempo, foram surpreendidos, né, sofrendo o primeiro gol do jogo. Depois do intervalo, principalmente, as duas equipes passaram a bombardear os seus adversários, pressionaram muito num jogo quase de ataque contra a defesa, mas apenas o Bayern de Munique conseguiu a virada. O Bayern de Munique virou o jogo contra o Mainz, venceu por 2-1, um adversário que mais uma vez se mostrou difícil de derrotar. Essa equipe do Bo Svensson, a gente já cansou de falar aqui no Chucrut FC, é uma equipe extremamente competitiva, mostrou novamente na Allianz Arena os motivos para isso acontecer. E começando a falar sobre esse jogo lá na Allianz Arena, Xará, a gente viu um Mainz no primeiro tempo, principalmente, até com coragem de marcar o Bayern de Munique lá na frente, não se contentando em colocar todos os 11 jogadores da intermediária de defesa para trás. E foi exatamente assim que o Mainz conseguiu construir o seu gol, né? Marcar o primeiro gol. Um passe errado do Coman ali no campo de defesa, que só foi aproveitado porque o time do Mainz estava ali em cima, né? Pressionando, tentando forçar um erro. Isso aconteceu. A bola sobrou para o Burkhardt, que cruzou para o Onizil completar de cabeça. Mas na segunda etapa, a equipe do Mainz não conseguiu manter esse ritmo, não conseguiu manter essa intensidade na marcação. Acabou aí se colocando naquela posição de um jogo de ataque contra a defesa. E aí Coman e Musiala marcaram os gols da vitória. Uma vitória do Bayern de Munique que se impôs pela qualidade dos seus jogadores, né, e que aproveitou muito do cansaço, creio eu, da equipe do Mainz com o passar dos 90 minutos. Você
foi perfeito na tua análise aí. Realmente o cansaço do Mainz foi preponderante porque o Bayern fizesse um segundo tempo muito acima e vencesse o jogo no final das contas. Mas então, até já começando já por esse aspecto físico, né, de também destacar a imposição, né, a intensidade que o Bayern teve. O Pavard, Tolisso, Coman voltaram para o segundo tempo num ritmo totalmente diferente, com mais garra, com mais pegada. Isso foi importante também, até mesmo para sufocar e fazer com que a bola batesse e voltasse o tempo todo na defesa e o ataque, e o Bayern encurralasse o Mainz. Lembrando só que Kimmich e Goretzka seguem como desfalque do Bayern, ou seja, torna esse fator ainda mais importante. Exatamente. Sem contar também, até falando um pouco disso, a dupla de volantes, né, do Bayern nesse jogo, eu também achei que foi interessante, né? O Tolisso e o Musiala, um Tolisso diferente do que a gente está acostumado, né? Até pelas suas ausências, um cara que participa mais da saída de bola, que volta até os zagueiros, Pavard, Hernandes e Upamecano para a saída de bola e tentar direcionar essa jogada para o lado. Foi até importante também nisso, tentou ali alguma coisa. E também o Musiala, que com um cansaço maior do Mainz, conseguiu ter mais condições de chegar à frente e ser decisivo. O segundo gol, obviamente, concretiza isso, mas ele conseguiu no segundo tempo sair dali, só ficar ali no meio campo, conseguiu voltar lá atrás, fazer a saída de bola, como é o lance do primeiro gol, ele dá um lançamento espetacular para o Coman. E tentou depois novamente, mas estava impedido numa segunda tentativa. Então foi importante nos dois sentidos, né? tanto na saída de bola lá atrás, tanto lá na frente, para chegar e finalizar. E eu também diria um ator que talvez a gente só destaque ele muito pelos gols, mas que foi importante, o Lewandowski. O Lewandowski é um jogador que no primeiro tempo ficou muito encurralado ali frente ao Niakité, o Bell e o Hack, muito agressivos na marcação, mas que com esse cansaço do Mainz, ele conseguiu descer mais, conseguiu participar mais da troca de passes, conseguiu abrir mais espaço, o Miller conseguiu jogar mais. Então foi importante esses movimentos de deslocamento do Lewandowski, procurando mais o jogo, para o Bayern conseguir chegar na frente e concretizar essa pressão também. E sem contar também o Coman, que fez um excelente gol fez o primeiro gol, né, o gol de empate. Um belo passe do Tolisso, inclusive, né, vale ressaltar. Não foi o Musiala, não? Deixa eu conferir aqui. O primeiro gol foi passe do Tolisso pro gol do Coman. Exato. Jurava que era do Musiala, mas enfim. Enfim. O Coman foi importante também nos momentos onde o Bayern não teve tanto predomínio do jogo, tentando driblar, tentando ir para cima, finalizar. Então, eu coloco o Coman aí como um destaque também, mas muito mais pela insistência e pela bravura do que às vezes, e também pelo acerto técnico no lance do gol de empate, do que outra coisa. Inclusive, o Coman é um problema para o Bayern para o futuro, porque ele está com um problema de renovação. A Bild até noticiou nessa semana que o Bayern está atrás do Ousmane Dembélé, que jogou no Dortmund e está no Barcelona, né? O que para mim é meio contraditório. Você vai ter um jogador que, obviamente, ajuda muito, são de características semelhantes, mas também é de vidro. Igual, os dois são de vidro, então... Eu acho que o Dembélé ainda mais, hein? Então, para mim, é uma troca assim... É igual, mas ao mesmo tempo também eu vejo como prejudicial, porque você pode ter um jogador que tem uma técnica absurda, mas que também se machuca muitas vezes. E o Coman tem sido um cara nos últimos tempos mais regular do que o normal no Bayern de Munique, né? Ele tem conseguido manter um bom nível por mais tempo. Até as contusões diminuíram um pouco a frequência. Até, digamos, aquele gol do título da Champions League contra o PSG, ele era um cara muito contestado pela irregularidade, por desfalcar o Bayern de Munique por muito tempo. Mas de lá para cá, acho que ele vem mantendo uma regularidade num nível alto por mais tempo, vem sendo um cara importante. E essa dificuldade de renovar o contrato pode ser um problema para o Bayern no futuro. Vamos ver se eles conseguem manter o Coman para as próximas temporadas lá em Munique. Agora, ressaltar de novo a boa participação do Tolisso na partida.
A assistência para o primeiro gol do Bayern de Munique no jogo, para o gol do Coman, repito, foi espetacular, foi num passe longo, o Tolisso na defesa, lançando o Coman lá na frente. E isso num contexto de ausência, né, do Kimmich e do Goretzka, duas peças fundamentais para o time do Julian Nagelsmann. Kimmich, que recentemente teve problemas no pulmão depois de contrair Covid. Ele já admitiu que vai se vacinar, mas ainda será desfalque no Bayern de Munique até o final desse ano. Tudo bem, não faltam muitos jogos até o final de 2021 para o Bayern de Munique, mas ele só retorna em 2022. Isso, e talvez até o final do mês de janeiro, né? Tem que ver isso aí também por causa desse líquido que está no pulmão dele. Acho que antes da gente fechar aqui o jogo, eu acho que é até importante, até para o jogo que o Mainz fez, a gente também trazer um pontozinho menor. O Mainz eu acho que fez um grande jogo até o minuto 30, 35, porque foi enquanto o Mainz conseguiu manter essa intensidade alta e conseguiu ter fôlego para sustentar o jogo um pouco mais à frente. Eu diria que se o Mainz conseguiu ter um grande jogo, deve ser a 3 jogadores. Lee Jae-sung, que me surpreende muito, está fazendo uma grande temporada na Bundesliga. Simon Wiedmann e Anton Starr. O Lee, por conta da mobilidade que ele deu nesse time, ele é um cara que ataca, que defende e que movimenta a linha defensiva do Mainz. O Mainz, marcando lá em cima, ele se junta ao Burkhardt e ao Onisivo para fazer pressão no Pavard, para fazer pressão no Pamecano e fazer pressão no Hernandes. O Wiedmann, que era o cara que tirava o sufoco dali de trás. Era o cara que recebia a bola longa do Zentner e tentava levar esse time à frente junto com o Starr. O Starr era o jogador do meio campo que ligava esse contra-ataque. Tentava acionar o Lee, o Aaron Martin, que apesar de estar um pouco mais comedido no jogo. Se esses caras ali não seguram o piano, o jogo poderia desandar com muito mais facilidade. E a partir do momento em que o Lee principalmente cansou e o Mainz teve que baixar um pouco o ritmo, o Onisivo já foi se desgastando. O Burkhardt também. Aí o Mainz se viu totalmente sufocado e sem escape de pressão. E nos poucos momentos que eles conseguiam ter um pouco mais a bola, eles não conseguiam acertar o contra-ataque. Para mim tem um lance muito simbólico que o Burkhardt ganha uma bola ali rebatida. Ele poderia ter dado tapa no espaço pro Barreiro e ele hesita um segundo e a marcação do Musiala vai lá, chega nele, bate nele, ele perde o contra-ataque para trocar por uma falta. Então, esses erros aí foram importantes para que o Mainz não conseguisse manter fisicamente estável e competitividade em consequência disso aí dentro do jogo. O gol também foi muito simbólico, né, desse primeiro momento da partida em que o Mainz conseguiu incomodar o Bayern de Munique, porque, repito, foi um momento em que o Mainz estava ocupando ali o campo de ataque, o meio campo do Bayern de Munique, e só por isso a equipe conseguiu aproveitar o erro de passe do Coman, que poucos segundos depois se transformou em gol do Onisivo. Agora, no jogo do outro concorrente ao título da Bundesliga, o Borussia Dortmund também saiu atrás no placar, também pressionou muito durante o segundo tempo, mas graças a uma atuação fantástica do goleiro do Bochum, o Manuel Riemann, a equipe do Bochum segurou o empate em 1-1, acabou frustrando a equipe do Borussia Dortmund, o time do Marco Rose, e conseguiu um grande resultado para a equipe do Bochum, que, olha, nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias, teve esse empate contra o Borussia Dortmund, que não é nada para a equipe do Bochum lamentar, e a única derrota foi contra o Bayer Leverkusen, derrota por 1-0 contra uma equipe fortíssima, de grande potencial ofensivo. Já para o Borussia Dortmund, dá para encarar assim como uma frustração por não ter conseguido converter as chances de gol que apareceram, e também pelo fato da distância agora ficar em 6 pontos para o Bayern de Munique, uma distância que é muito difícil de tirar. Né? O Kell até cita isso, o Sebastian Kell, disse que nós temos muito campeonato pela frente, senão criamos pânico. Então isso aí foi uma tentativa de contemporizar um pouco esse revés. O Borussia Dortmund até pode falar assim, e ainda temos o confronto direto, mas convenhamos, o confronto direto não tem sido nada favorável, né? Com é certeza. Mais fácil contar os 9 pontos já.
Uhum, eu já conto para mim, o campeonato já está bem encaminhado. E durante o jogo, quando eu estava acompanhando, me veio uma frase que o Thomas Reis disse na coletiva antes da partida. Às vezes, o Davi vence o Golias. E naquele momento ali, até o minuto 85, o Davi estava ganhando do Golias. Então, o Bochum foi perfeito. Eu acho que naquilo que ele tentou fazer, que é sempre tirar o espaço do meio campo do adversário, com o Losilar, que o Thomas Reis até num podcast da Kicker com a Dazon comentou que é impressionante como esse cara com 35 anos está gastando a bola, como ele fisicamente está muito bem preparado para jogar a primeira divisão. Ele e Reschbekai têm sido pilares desse meio campo nessa pressão, nessa ocupação do espaço e tentar limitar o máximo das ações dos adversários. Então eles dois foram muito importantes nisso. Toda vez que a bola caía pelo lado, o Dortmund não conseguia ter assim um grande jogo. O Danilo Soares também fez uma boa partida. Eu acho que o Dortmund foi inteligente tentar atacar mais pelo lado do Wolf e do Schulz. Apesar de não ser um lado tão forte com Schulz e Wolf, foi onde mais ou menos deu certo. Porque ali eles conseguiam sufocar o Staphylidis no primeiro tempo. O Staphylidis sucumbia geralmente à pressão, errava bastante. E quase numa dessa aí sai um gol, que quase sai o gol do Bellingham, que ele chuta, o Manu Riemann defende com os pés. E o próprio gol de empate que o Borussia Dortmund marcou no início do segundo tempo foi marcado pelo Wolf, gol que foi anulado de um jeito até questionável, Não, mas enfim. esse gol não era para ter sido anulado. Se tem um lado torcedor hoje meu, esse gol não era para ter sido anulado. Porque esse lance é muito interpretativo. Porque eu aqui no Brasil, eu já vi esse gol ser anulado, mas também já vi esse gol marcado. O jogo contra o Palmeiras, eu vi Fortaleza e Palmeiras algumas semanas atrás. O Palmeiras fez um gol e, se eu não me engano, não sei qual é o jogador do Palmeiras que estava na frente do lance, tirou a visão do Boeck e o juiz deferiu o gol. Mas ele poderia também muito bem ter validado o gol do Palmeiras. Enfim, mas falando do jogo em si, no segundo tempo, eu acho que foi o diferencial do Dortmund, que veio com mais ação. Gostei muito do Jude, Haaland e Royce no geral. Eu acho que eles, junto com o Daru, também fez um segundo tempo muito bom. Conseguiram ali se movimentar muito bem, de forma muito rápida, e isso conseguiu confundir a marcação do Bochum. E o Dortmund conseguiu chegar a esse gol e ter um volume interessante até o minuto 70. Tanto que a gente teve até, antes disso, aí, 3 bolas tiradas em cima da linha. Né? Light, Mazovic e Danilo Soares tirando bolas em cima da linha. E depois disso aí eu acho que veio um problema, porque o Dortmund não mexeu, não teve substituições boas. Eu não achei que o Torgan entrou bem, o Brandt, apesar do gol, também não. Foram mexidas assim que modificaram muito o que estava muito bom. Como torcedor que estava vendo o jogo, fiquei até triste. Poxa, vai tirar os caras que estavam jogando bem e os caras que entraram não tiveram ritmo, não. Então isso meio que também foi sustentando a tese do Davi vence o Golias. E, enfim, no final das contas saiu o gol e o Dortmund nem no Bumba Meu Boi foi capaz de virar o jogo. A falta do Brandt no último lance do jogo me deu uma raiva tamanha que eu fiquei para morrer naquela porra. Eu fui tomar uma cerveja depois do jogo de raiva que eu fiquei naquele lance. Mas enfim, também do Bochum, só pra gente fechar também, que eu já tô dando voltas e voltas e voltas. Antes o EDA teve um grande jogo. Se o Bochum conseguia ter contra-ataque, dava bola no anti-EDA, ele corria, tentava ganhar de todo mundo. Ele foi ali a válvula de escape que o Bochum precisava. E enquanto tinha fôlego, também tinha o Polter. E o Polter também é até um dos responsáveis com que o Dortmund tivesse um sufoco tão grande, porque ele não conseguia ganhar um confronto contra Zagadou e Hummels, acredite. Então aí o Bochum também se deu mal nesse sentido. E pelo lado do Bochum, acho que dá para destacar muito também o goleiro Manuel Riemann, que fez algumas defesas fantásticas. Aquele chute do Bellingham não existe, velho. O cara foi igual o goleiro de handball. Parecia um Muck. Pokémon. E não só nesse jogo contra o Borussia Dortmund, o Riemann vem fazendo já boas atuações ao longo dessa temporada na Bundesliga, vem sendo um jogador importante para a equipe do Bochum.
que muitas vezes acaba sendo bombardeada pelos adversários, mas tem um goleiro que está lá atrás para ajudar a salvar alguns pontinhos, como aconteceu nesse final de semana. O Riemann acho que o pior momento do Riemann nessa Bundesliga foi quando ele tentou bater um pênalti algumas rodadas contra o Hoffenheim e ele mandou a bola lá na lua. Acho que é melhor o Riemann ficar debaixo das traves, que Não, ali mas é ele... pior que não. Eu acho que o pior momento dele foi no jogo contra o Bayern, que o Bochum toma de 7, porque ele falha em muitos gols. Nesse jogo do também teve pênalti, esse momento ruim. nesse jogo aí que ele perde o pênalti, eu acho que ele até equilibra a balança, porque ele faz um gol de pênalti que dá, se não me engano, dá a vaga. Na Copa Ele converteu um pênalti na que Copa da ele dá a Alemanha. vaga da Alemanha no jogo contra o Augsburg. Então ele tá ali, tá no igual. E esse cara é um símbolo do Bochum, não tem como, o cara é ídolo ali. E por outro lado, o Borussia Dortmund perdendo uma boa chance de se manter colado, né, no Bayern de Munique, de se manter a 3 pontos de diferença, porque por mais que o Bochum esteja num bom momento, você espera que um time que concorre ao título consiga tirar os 3 pontos de uma equipe que está subindo da segunda divisão. São pontos que o Borussia Dortmund deve lamentar no final da temporada, principalmente se esse pelotão mais abaixo conseguir alcançar a equipe aurinegra. Bom, Xará, para a gente dar sequência a essa edição do podcast, vamos falar do jogo que abriu a rodada na sexta-feira. O Colônia foi surpreendido pela equipe do Augsburg. O Augsburg, que não faz uma grande temporada, pelo contrário, está ali na 16ª posição, brigando contra o rebaixamento, mas que recentemente conseguiu 2 vitórias surpreendentes, né? Há poucas semanas venceu o Bayern de Munique por 2-1 e agora venceu o Colônia por 2-0. 2 jogos que aconteceram em cenários, acho que até parecidos para o Augsburg, e talvez isso ajude a explicar o sucesso nessas 2 partidas, né? Nesses 2 jogos em que o Augsburg venceu, o Augsburg teve do outro lado equipes que gostam muito de ficar com a bola, que gostam de construir muito as suas jogadas a partir da posse de bola, e o Augsburg conseguiu anular bem esse estilo de jogo nas 2 oportunidades, né? Contra o Bayern de Munique lá atrás, a gente viu um time do Julian Nagelsmann que não conseguiu criar da forma como está habituado a fazer, bem longe disso. E o Colônia nessa sexta-feira também ficou longe do seu melhor, não conseguiu produzir muito. Modeste e Anderson tiveram muitas dificuldades, a bola não chegava limpa para eles. E o Augsburg aproveitou bem as chances que apareceram, as poucas chances que apareceram, e conseguiu sair de campo lá de Colônia com os 3 pontos na bagagem. Sim. Defendendo, eu acho que o jogo também foi muito propício para o Augsburg, porque é uma equipe que lembra muito a que, entre aspas, foi uma sensação no começo da última temporada com o Heiko Herrlich, que era uma equipe que sabia se defender muito bem. E tinha um contra-ataque muito forte com o Marco Richter e o Rubem Vargas. E nesse jogo não foi diferente. Goelove e Rhys Oxford muito bem ali atrás, cortando a maioria das bolas ali que vinham as jogadas de cabeça, e tendo ali o Rubem Vargas e o Gregoritsch e o Han, acho que foram os 3 atores ali junto do Niklas Dorsch, para fazer com que esse jogo tivesse alguma sustentação. Gregoritsch e André Han tentando jogar ali contra Kylian e Zichos fisicamente, indo muito bem, conseguindo ganhar a segunda bola, o Rubem Vargas e o Iago podendo ter contra-ataque, e o Dorsch se juntando a eles. Então foi nessa base aí que o Augsburg foi tendo contra-ataque, foi gerando volume de jogo e foi tentando vencer esse jogo. Outro ponto também que eu acho importante é como o Goelove e o Oxford conseguiram voltar bem fisicamente depois de uma lesão, e lesões graves e longas. O Oxford se machucou e ficou fora já há algumas semanas. O Goelove voltou também de Covid, estava com problema nas costas, e jogaram muito bem. Protegeram muito bem a área, né? Sim. Acho que talvez o único erro foi numa cabeçada do Modeste lá no início do segundo tempo, que o Gikiewicz faz uma grande defesa. Mas fora isso, foi uma proteção à área muito boa. Se teve talvez algum outro ponto a contestar desse jogo do Augsburg, foi o lado direito. Gamini e Caligiuri
não foram tão participativos assim do jogo, não tiveram um bom resultado ali na marcação do Kainz e do Hector, tal, que foi onde até mais o time do Colônia tentou criar alguma coisa, mas também sem muito sucesso. Eu fiquei bem frustrado com o que eu vi do Colônia nessa sexta-feira. Talvez um dos jogos piores do Baum no comando do Colônia. Se eu fosse separar aqui dois, o de semana passada contra o Arminia, o segundo tempo foi horroroso. E esse também estão aí na lista de dois jogos bem horríveis que o Colônia tem que deletar. E é preocupante porque são dois jogos recentes, né? Um quase na sequência do outro. Exatamente, um na sequência do outro. Então é um sinal de que o Baumgart tem trabalho a fazer aí nos próximos dias e visando aí principalmente 2022. Eu acho curioso porque o Colônia é uma equipe que tem um estilo de jogo assim muito, muito bem definido, né? Você vê o jogo do Colônia é uma equipe que sempre busca muitos lados do campo para tentar os cruzamentos para a grande área, acionando as suas duas torres, né? O Anderson e o Modeste, que normalmente jogam juntos. Mas nesse jogo contra o Augsburg foi muito difícil para o Colônia sequer chegar na linha de fundo para acionar os seus dois atacantes. Exatamente. A bola, quando era cruzada, até levava algum perigo. O Modeste e o Anderson até conseguiram criar algumas oportunidades, né, no jogo aéreo, mas era difícil a bola chegar neles. E pelo lado do Augsburg, a gente via que tinha uma estratégia bem definida para evitar esse tipo de lance. Principalmente do lado do Iago, acho que deu para notar bem. A bola chegava no Benno Schmitz, no lado direito, o Iago rapidamente chegava para fechar o espaço, para impedir que o Schmitz pudesse avançar com liberdade para tentar o cruzamento. Nem sempre isso deu certo, mas foi uma estratégia que ficou muito perceptível para mim, essa do Iago fechar o mais rápido possível o espaço do Benno Schmitz e tentar anular essa arma do Colônia, tentar anular essa arma do jogo aéreo, e acabou dando certo. O Augsburg, por grande parte do jogo, tornou a posse de bola do Colônia quase que inútil, né? O Colônia trocava passes entre seus zagueiros, entre os seus jogadores mais recuados, sem conseguir progredir muito bem em campo, e o Gikiewicz teve alguns momentos de paz durante a partida, digamos assim. Só para fechar esse tema do Colônia também, eu acho que se o Colônia conseguiu ter ainda alguma coisa ofensiva nesse jogo foi por causa do Modeste, porque ele conseguia se movimentar ali, tentar ser uma opção de passe para os Zijos e pro Kylian, porque fora isso estava muito difícil. Me lembrou muito um jogo contra o Leverkusen no derby, que a bola chegava no Benno Schmitz, o Benno Schmitz não conseguia acionar o Duda e o Dale, né, o Lee Bujicic por dentro, e o jogo não funcionava, porque a bola não chegava, e aí eles começavam a tentar cruzar a bola do meio campo, não sei da onde, e vai nessa loucurada toda, tentar fazer alguma coisa. Uma coisa que eu percebi, que na minha humilde visão até não fazia tanta falta, mas quando foi dar essa realidade desse jogo, fez muita falta, foi o Marcutz. Ele tá machucado, foi um desfalque para esse jogo, não sabemos se vai jogar contra o Wolfsburg, se não me engano na quarta-feira ou na terça, 4h30, alguma coisa assim. Ele fez muita falta. O Thielmann não teve assim, não foi um grande jogador para substituí-lo, né? Ou até mesmo o Anderson, que jogou hoje, o Colônia estava jogando com dois atacantes, geralmente joga só com o Modeste, então a entrada do Anderson não fez muito sentido, né? Como eu já disse algumas semanas atrás, o Colônia tem o Rafael Navarro, que é o Modeste, e tem o Rafael Moura, He-Man, com 38 anos, sem joelho, sem nada, que é o Anderson. Então é muito difícil você ter uma competição de uma posição com um jogador desse. E também outro erro de estratégia, acho que esse aí é o último. Parecia que o Colônia não estava preparado para enfrentar o Goilov e o Oxford. Por quê? Porque até a quinta-feira eles não eram dados como certo na escalação. Então, até por isso eu entendo que o Baumgart deve ter escalado o Anderson por causa disso, que ele pensava que a zaga do Augsburg iria ser o Gamli e o Winter, que vinham jogando com essa ausência desses dois. Então, aí, outro erro, tudo errado no Colônia nesse final de semana. E pelo lado do Augsburg, destacar a atuação individual do Niklas Dorsch, um jogador que foi fundamental nos 2 gols
da equipe do Augsburg. No 1-0, foi ele quem recuperou a bola no meio-campo e iniciou a jogada do ataque. E o 2-0 foi um golaço marcado pelo Dorsch, um chute do meio da rua, uma bomba que não teve chance para o goleiro do Colônia defender. O Augsburg, assim como a gente falou agora há pouco sobre a estratégia do Mainz, né, no início do jogo contra o Bayern de Munique, ele nem sempre se defendia recuado, com os 11 jogadores da intermediária de defesa para trás, tentava também incomodar um pouco lá na frente, principalmente no primeiro tempo, e assim surgiu o gol do Augsburg, numa recuperação de bola do Niklas Dorsch ali na altura do meio campo. E individualmente esse jogador de 23 anos, que já passou pelas seleções de base da Alemanha, foi muito importante para esse triunfo por 2-0. Xará, vamos passar pelos demais jogos que aconteceram nesse final de semana na Bundesliga. A gente teve uma vitória do Hertha Berlim contra o Arminia Bielefeld por 2-0. Também tivemos uma vitória importantíssima do Hoffenheim contra o Freiburg. Duas equipes que ainda estão ali na parte de cima da tabela, mas em momentos muito diferentes, né? O Freiburg começou muito bem o campeonato, mas está em baixa. O Hoffenheim, por outro lado, está subindo muito no campeonato. E, coincidência ou não, essa vitória do Hoffenheim acaba resultando na ultrapassagem, né? O Hoffenheim agora está na frente do Freiburg na tabela de classificação do campeonato alemão. A gente também teve uma vitória do Stuttgart contra o Wolfsburg por 2-0. Mavropanos marcou um dos gols do Stuttgart. E é impressionante como os artilheiros do Stuttgart nessa Bundesliga são os zagueiros, né? O Mavropanos é o zagueiro, ou melhor, Mavropanos é o artilheiro com 4 gols marcados, e o segundo artilheiro da equipe é o Kempf, que é outro zagueiro. Ou seja, só os zagueiros estão marcando gol nessa equipe do Stuttgart. Já no domingo a gente teve a primeira vitória do Greuther Fürth nessa Bundesliga. O Fürth venceu o Union Berlin por 1-0. E a gente também teve um grande jogo entre Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen abriu 2-0 com 2 gols do Patrick Schick, que não cansa de fazer gol nesse campeonato alemão, só está atrás do Lewandowski na artilharia. Só que aí o Eintracht Frankfurt conseguiu a virada, venceu por 5-2, grande vitória da equipe do Oliver Glasner, conseguindo um importante resultado jogando em casa. Xará, o que você destaca dessas outras partidas que a gente teve nessa 15ª rodada da Bundesliga? Diria 2 jogos, né? O Fürth, o Union Berlin, e o Eintracht Frankfurt e Leverkusen. Começando pelo primeiro. Particularmente, eu gostaria de ver mais vezes o Union Berlin nesse tipo de jogo, nesse tipo de contexto. Porque a gente tem um extrato na temporada como um todo que o Union Berlin pode jogar da forma que ele gosta, no contra-ataque, em transição. E nesse jogo contra o Fürth foi de forma diferente. Foi uma equipe que tinha muita dificuldade de propor, lembrando muito a equipe que jogou na Conference League, também com muita dificuldade de criação. Na maioria dos jogos, né? O jogo contra o Slavia na quinta-feira foi notável isso. O Slavia quase não foi sufocado, quase não teve muita pressão. Então, é complicado também. O União precisa ter um desenvolvimento, no mínimo de jogo com bola, a não ser o contra-ataque. O Fürth não foi um dos grandes jogos do Fürth, é até estranho. O Fürth já fez jogos bem melhores, mas no jogo ruim o tabu caiu e acho que o mais importante para o Fürth principalmente é isso, porque você carregar um peso que você tinha de 23 jogos sem vencer uma partida em casa na Bundesliga, você tá 15 jogos sem ganhar alguma equipe, isso aí vai te minando psicologicamente e você vai perdendo as forças até que você precisa de algo para reagir, e a vitória veio. Eu já espero um Fürth um pouco melhor, até contra o Dortmund, mentalmente principalmente, no jogo de quarta-feira contra o Dortmund. Então, pode ser que perca o jogo contra o Dortmund, mas já vai com uma outra mentalidade. Eu acho que o Fürth, com uma vitória, minando um pouco essa pressão deles mesmo, pode crescer, obviamente, pode até cair, mas não pode mais passar tanto vexame como tem passado. E já do segundo jogo,
O Leverkusen, como o Radek disse na coletiva, não foi, o 2-0 não fez bem a eles, porque o jogo do Leverkusen, apesar de abrir uma vantagem bem rápida, não foi um jogo bom. Tapsoba inseguro, tá inseguro, o Frimpong inseguro. Foi uma coisa assim muito, muito ruim dos defensores do Leverkusen como um todo. Andrich e o Arangues muito envolvidos na pressão e na marcação do Jakic e do Zov. Então os gols ali são de lances assim muito pontuais ali de contra-ataque e que fazem, com a efetividade do Leverkusen, fazem com que eles abram 2-0. Mas o contexto sempre estava mais pendendo para o Frankfurt, que efetivou as chances que ele teve no jogo contra o Hoffenheim e fez um grande jogo e venceu o jogo por 5-2. Eu acho que deu uma boa resposta para o bom jogo que ainda tinha feito na semana passada. Esse jogo de ontem, com essa base, né, que o Oliver Glasner encontrou, que tem feito muito sucesso e tem agradado. Kostic, Zov, Jakic, o Job que é o Lindstrom, o Borré na frente. Agora até o Hint voltou e fez um bom jogo. Tuta, Indica, Da Costa, já disse o Kostic e o Trapp no gol. Então é isso aí que o Eintracht Frankfurt tem tido de melhor na temporada. Tuta, inclusive, foi quem iniciou a reação do Eintracht Frankfurt na partida. O zagueiro brasileiro foi quem marcou o primeiro gol do Eintracht Frankfurt no jogo. Foi importante para essa virada do time do Oliver Glasner. Xará, fechamos então o nosso resumo da 15ª rodada do Campeonato Alemão. Mais uma rodada muito movimentada, com muitos gols. Bom, agora, depois desse resumo da primeira divisão, vamos falar da segunda divisão com o Thiago Barbosa. Vamos ver quais são os destaques da Zweite Liga. Olá, pessoal do Chucro FC, que está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 17ª e última rodada do primeiro turno da Zweite Liga, com o Werder Bremen vencendo fora de casa via Regensburg, Schalke 04 vencendo o Nuremberg, o São Paulo empatando com o Fortuna Düsseldorf fora de casa, e o Hamburgo vencendo o Hansa Rostock, entrando na zona de classificação de acesso à Bundesliga. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 17 e última rodada da Zweite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Jan Regensburg recebeu o Werder Bremen e de virada os Veredanos venceram pelo placar de 3-2. O Schalke 04 recebeu o Nuremberg e venceu pelo placar de 4-1. Já nos jogos do sábado, o Rosenkiel recebeu o Sandhausen e ficou no empate em 2-2. O Lanterna Ingolstadt recebeu o Hannover 96 e os Rottens venceram pelo placar de 2-1. O Paderborn recebeu o Darmstadt e os Lírios venceram pelo placar de 1-0, continuando na vice-liderança da competição. O Fortuna Düsseldorf recebeu o líder São Paulo e ficou no empate em 1-1. Já nos jogos de domingo, o Augsburg recebeu o Dinamo Dresden no Sachsen Derby e os amarelos venceram pelo placar de 1-0. O Hamburgo recebeu o Hansa Rostock e venceu pelo placar de 3-0, que o colocou na terceira colocação da classificação do primeiro turno. E o Karlsruhe recebeu o Heidenheim e venceu de virada pelo placar de 3-2. A classificação do primeiro turno ficou assim: o São Paulo na liderança isolada com 36 pontos, seguido do vice-líder Darmstadt com 32 pontos e o terceiro colocado, o Hamburgo, com 29 pontos. Na zona de rebaixamento, o Augsburg é o 16º com 14 pontos, seguido do Sandhausen, penúltimo colocado, também com 14 pontos, e na última colocação o Ingolstadt com 7 pontos. Lembrando que no próximo final de semana haverá a 18ª e primeira rodada do segundo turno antes da pausa de inverno. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 17ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. E antes da gente partir para a última parte do Chucrute FC, dessa edição do Chucrute FC, vamos passar também pela Frauen Bundesliga, que teve rodada nesse final de semana. Dos 5 jogos que aconteceram na rodada, 3 terminaram empatados, e empates assim, importantíssimos. O Wolfsburg, líder do campeonato, empatou no sábado contra o Bayer Leverkusen, que é o 6º colocado. E aí o Wolfsburg abriu a brecha para Bayern de Munique e Hoffenheim assumirem a liderança
Só que as duas equipes que jogaram no domingo também acabaram empatando. O Bayern de Munique empatou com o Potsdam em 1-1 e o Hoffenheim empatou com o Sand também em 1-1. Esses 3 jogos que eu citei terminaram com empate em 1-1. Também tivemos nessa rodada o Freiburg empatando com o Colônia em 2-2. A vitória do Essen contra o Jena por 4-0 e o Werder Bremen vencendo o Eintracht Frankfurt por 1-0. Ou seja, dos 12 times, só 2 saíram vencedores. Entre os 8 primeiros colocados, nenhum venceu nessa rodada da Frauen Bundesliga, que segue, como eu falei, com o Wolfsburg na liderança, com 26 pontos. O Bayern de Munique é o segundo com 25 e o Hoffenheim é o terceiro com 24. Bastante equilíbrio ali na parte de cima da tabela, Xará. Agora sim, para a gente encerrar essa edição do Chucrute FC, quero ouvir os seus 3 destaques individuais e o golaço da rodada. Bom, meu golaço vai para o Niklas Dorsch do Augsburg, a lapada que ele deu no segundo gol, que ele do Augsburg contra o Colônia. Os meus destaques da rodada são até difíceis de escolher porque tivemos muitas atuações individuais boas, mas então eu vou ficar com 3. Vou ficar com o Forsberg no Leipzig, vou ficar com o Nkunku no Leipzig também, e vou ficar com o Sov como destaque também dessa rodada aí pelo Eintracht Frankfurt. Boa. Eu também tenho o mesmo voto de gol da rodada, voto no Niklas Dorsch, uma paulada no meio da rua. Também voto no Dorsch como destaque da rodada. E além dele eu voto no Manuel Riemann, goleiro do Bochum, e também no Christopher Nkunku do Leipzig, fazendo ótima temporada esse jogador francês. E olha, achei que não ia dar tempo, mas já temos adversário do Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League. Isso se não houver outro sorteio, imagino que não. O Red Bull Salzburg será o adversário do Bayern de Munique. Bayern de Munique e Salzburg, inclusive, já se enfrentaram recentemente na própria Champions League, na última fase de grupos, se eu não me engano. O Bayern de Munique saiu vencedor nos 2 jogos, se a minha memória não estiver falhando. Lembrando, o Bayern de Munique foi sorteado no primeiro sorteio com o Atlético de Madrid. Houve um erro que a UEFA detectou ali, umas bolinhas que deveriam estar nos potes não estavam, acabaram repetindo o sorteio e agora o Bayern de Munique enfrenta o Salzburg. E só para confirmar, de fato, o Bayern de Munique enfrentou o Salzburg na fase de grupos da última temporada da Champions League e venceu os 2 jogos, um por 3-1 e outro por 6-2. 6-2 lá na Áustria e 3-1 na Allianz Arena. Então, no finalzinho dessa edição do Chucrute FC, conhecemos o adversário do Bayern de Munique no mata-mata. Bom, Xará, muito obrigado por fazer parte dessa edição do Chucrute FC. Muito obrigado pelas suas análises, pelos seus comentários. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.